e se os campeões das temporadas da MotoGP fossem definidos como o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos. Pois é, as Olimpíadas me fizeram ter uma ideia. Fazer um levantamento de quantos campeonatos da MotoGP de 1949 até hoje teriam seu desfecho diferente se vitórias, segundos e terceiros lugares fossem os critérios para definir os campeões, assim como é o quadro de medalhas olímpico. Mas isso não veio simplesmente da minha cabeça. Entre 2008 e 2009, Bernie Ecclestone quis fazer isso na Fórmula 1, mas obviamente e felizmente a ideia não foi para frente. Mas fica a curiosidade, que pilotos perderiam seus títulos caso a MotoGP fosse disputada como um quadro de medalhas? Spoiler, algumas lendas. Vamos nessa. Primeiramente, não se esqueça de se inscrever aqui no Full Gas Podcast e dar like nesse vídeo. Nós falamos da MotoGP aqui em profundidade, como você sabe. Então, já que tratamos ela como ela merece, por que não ajudar? Por que não dar essa força? Então, se você ainda não for inscrito, se você não deu like nesse vídeo, considere dar se você gosta do conteúdo. Mas cortando o papo furado, o fim da épica temporada de 2008 da Fórmula 1 colocou uma pulga atrás da orelha de cada fã. Felipe Massa perdeu o título para Lewis Hamilton por um ponto na última curva da corrida final, no Brasil, mas após ter conquistado mais vitórias do que o britânico naquela temporada. Isso levantou uma discussão: é justo o piloto que mais venceu perder o título? Foi pensando nisso que Bernie Ecclestone, chefe comercial da Fórmula 1 na época, idealizou e quase implementou para 2009 um sistema de medalhas para definir o campeão. O sistema seria como o olímpico, com ouros, ou seja, vitórias, valendo mais que pratas e bronzes, ou seja, segundos e terceiros, com o total de medalhas sendo apenas um critério de desempate. Neste caso, o total de pódios. Mas claro, como nem todos os times lutam pela vitória, esse critério obviamente não passou. Felizmente, eu diria. Para que se tenha uma ideia, se esse fosse o critério desde o início da Fórmula 1, Ayrton Senna seria tetracampeão, Alain Prost penta, Nigel Mansell tri e Nelson Piquet jamais teria sido campeão. Enfim, algumas coisas estranhas aconteceriam. Mas saindo das 4 rodas, indo para as 2 agora, você pode se perguntar como isso mexeria nos resultados da MotoGP até hoje. O primeiro campeonato que seria alterado seria o de 2023, quer dizer, depende. Se você for como eu, que não vai muito com a cara das sprints, não, mas contabilizando todas as vitórias em um ano, sim. Pecco Bagnaia venceu 7 GPs e 4 sprints, contra 4 GPs e 9 sprints de Jorge Martin, ou seja, 11 contra 13 vitórias. Assim, o espanhol teria mais medalhas de ouro, caso este fosse o critério. E de fato, ele terminou o ano com mais medalhas, já que o troféu da corrida sprint é uma medalha, que foi uma sacada até bem legal. Mas como você sabe, sprints não contam para os recordes de vitória, para as estatísticas de vitória. Portanto, esse critério é um pouco dúbio, mas levando em conta as vitórias, o Jorge Martin seria o campeão. O campeonato seguinte que mudaria, eu acho que é meio óbvio, mas seria 2020. O ano mais esquisito da história da humanidade trouxe uma temporada disputada em 4 meses com um resultado estranho. Um título de uma Suzuki, com apenas uma vitória e nenhuma largada na primeira fila? Pois é, não foi um delírio coletivo, aconteceu de verdade com o espanhol Juan Mir. Porém, no sistema de medalhas, a temporada teria outros donos. Uma dobradinha da Petronas Yamaha, com Franco Morbidelli à frente de Fábio Quartararo. Ambos com 3 vitórias, com o desempate ficando pelo fato de o italiano ter outros pódios, enquanto o francês, 8º nos pontos, não foi a mais nenhum top 3. Oliveira, com 2 vitórias, seria o terceiro, e Mir apenas o 4º. O histórico ano de 2013, que tem vídeo aqui no canal, seria menos histórico caso o critério fosse o sistema de medalhas, já que o Marc Marquez perderia o título por Jorge Lorenzo. O piloto da Honda, que se tornou o campeão mais jovem da MotoGP naquela temporada, venceu 6 vezes. Entretanto, viu o compatriota da Yamaha ganhando nada menos que 8 provas. Porém, com uma contusão do 99 no meio daquela temporada, que o tirou de um GP e influiu em outras 2 provas, Marquez conseguiu levar o Mundial sendo mais constante, conseguindo 15 pódios frente aos 14 de Lorenzo, o que lhe deu 4 pontos de diferença na tabela. Porém, se o Lorenzo ganha um título com um sistema de medalhas, ele perde outro também, o que por linhas tortas é até uma justiça. Em 2012, Lorenzo venceu o Mundial com menos vitórias que o vice-campeão, Dani Pedrosa, 6 contra 7. Espantoso quando lembramos que Pedrosa venceu apenas um GP na primeira metade daquele Mundial, que teve 18 etapas. Velocidade ele teve, mas faltou um pouquinho de sorte. Foi por isso que ele se tornou o maior piloto da MotoGP sem o Mundial, com 31 vitórias.
realmente um pecado, mas Lorenzo também mereceu pela consistência que sempre foi o ponto forte dele. O 10º campeonato mundial de Valentino Rossi teria ocorrido caso o sistema de medalhas fosse o critério da MotoGP. Mas a fórmula diferente teria nos tirado um dos fins de campeonato mais memoráveis de todos os tempos. Em 2006, Rossi venceu 5 vezes frente a apenas 2 vitórias do campeão, Nick Hayden. Para você ter uma ideia, o americano seria o 4º no Mundial com o sistema de medalhas. No entanto, Rossi, líder em pontos antes da última corrida, acabou por perder aquele Mundial por 5 pontos após cair no último GP do ano. Em 92, o Michael Durham estava no caminho para conseguir o seu primeiro título mundial, porém um acidente quase encerrou a carreira dele. O australiano caiu em um treino livre na Holanda, quebrou a perna e, por um erro hospitalar, quase a perdeu. Só 5 vitórias nas primeiras 7 etapas lhe renderam uma boa folga, porém com 2 vitórias de Rainey nas 5 últimas etapas, formando 3 ao todo, Durham perdeu o campeonato por 4 pontos, mesmo retornando nas 2 últimas etapas com a perna longe das condições ideais. Entretanto, com o sistema de medalhas, Durham manteria o campeonato com suas 5 vitórias, sem precisar correr após a contusão. Em 89, a gente teria um campeonato que viraria do avesso, assim como 2006, caso o sistema fosse de medalhas. O campeão Ed Lawson seria vice do 4º colocado, Kevin Schwantz, que venceu 6 GPs contra 4 do compatriota naquela temporada. Porém, pela falta de consistência, com também 6 abandonos, o 34 não conseguiu chegar nem perto do título, com 65,5 pontos a menos que Lawson. Mas o Ed Lawson não perderia apenas o título de 89. O primeiro título daquele que é até hoje o maior campeão norte-americano na MotoGP também não ocorreria. Devido a 2 contusões de Fred Spencer naquele ano, Ed Lawson venceu 4 dos 12 GPs e faturou o título mundial. Porém, Spencer, que largou em apenas 7 dos 12 GPs, venceu 5 deles, com Lawson jamais conseguindo vencer uma prova com um compatriota na pista. Spencer foi o 4º colocado no Mundial, mas terminou ainda o ano com mais vitórias. Por muitas razões, o campeonato mundial não foi dos mais equilibrados entre os anos 60 e 70, o que faz com que essa lista tenha apenas só mais um ano. Em 1950, segundo ano da história do Mundial, Geoff Duke venceu 3 provas contra apenas 2 de Umberto Mazzetti nas 8 etapas. Porém, 2 abandonos fizeram o britânico pontuar menos que o italiano, que mesmo após boicotar a primeira etapa na Ilha de Man, ainda foi o melhor. Com isso, Duke, que foi tetracampeão de MotoGP, seria penta e Mazzetti apenas campeão em 1952. Enfim, essa lista é só para ser uma coisa curiosa, eu não apoio o sistema de medalhas. Mas de fato isso daria uma boa sacudida nas estatísticas da MotoGP, com o Rossi com 10 títulos mundiais, 8 deles de MotoGP, o Marques com 7 títulos mundiais, 5 deles na MotoGP, Durham com 6 títulos mundiais, Lawson e Rainey com 2, enfim, faria uma pequena lambança aí. Mas enfim, por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Considere like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu.